Oi, gente, aqui é a Gisele. O vídeo de hoje é a resenha do livro A Cabeça do Santo, escrito pela Socorro Acioli, uma autora que já foi laureada com o Prêmio Jabuti em 2013, com o livro infanto-juvenil Ela Tem Olhos de Céu. Ela é uma autora que já publicou bastante dentro desse gênero e, recentemente, ela publicou um romance chamado Oração para Desaparecer, pela Companhia das Letras, assim como A Cabeça do Santo. E ela vem recebendo muita atenção por conta desse livro aqui, que foi publicado em 2014, mas que em 2023 saiu a notícia de que ele será adaptado em um longa-metragem. A forma como ela desenvolveu a história aqui desse livro é muito interessante. E em 2006, ela descobriu que o Gabriel Garcia Marques, que é um autor colombiano, dava uma oficina porque ela leu um livro que era Como Escrever um Conto e ela descobriu que existia a oficina Como Escrever um Conto, mas que era só para convidados. Ele chamava 10 pessoas que ele queria auxiliar na escrita criativa e essas pessoas participavam de uma semana ali com ele, fazendo um exercício de escrever um conto. Só que como ela iria conseguir ser convidada para participar? Ela percebeu que não tinha como, mas nesse ano em específico, o autor ele indicou apenas 9 pessoas das 10 vagas, e essa 10ª vaga ela seria preenchida a partir de uma escolha em que os autores que queriam participar poderiam enviar a ideia do conto que eles queriam desenvolver na oficina. E foi isso que ela fez. Ela enviou a ideia dela e ela foi selecionada para participar, mas não foi tão simples assim. Em algumas matérias ela conta que ela precisou insistir muito, ser muito persistente e lutar muito por essa vaga, mas ela conseguiu. Lá ela teve essa oportunidade de conhecer e conviver durante esses dias com o autor, e o conto que ela resolveu escrever, ele partiu de uma matéria de jornal em que ela leu sobre uma cabeça de um santo que estava no chão, né? Nunca tinha sido colocada lá no lugar, na cidade de Caridade, aqui no Ceará. E na matéria que ela leu, falava que os moradores usavam essa cabeça ali como motel, os meninos iam brincar lá dentro, então realmente estava abandonada, né, num conjunto habitacional ali de Caridade, e ela pensou em ficcionalizar esse fato, né, o porquê que essa cabeça tá ali, o porquê que ela nunca foi colocada no lugar, e principalmente como que os moradores se sentem com essa situação. Tem uma reportagem que a autora até fala que o Gabriel Garcia Marques não acreditou nessa história de que a cabeça do santo, né, enorme, em um conjunto habitacional, era uma parte real do conto dela, porque dos requisitos para escrever esse conto era que ele tivesse um elemento fantástico, e ele achava que isso era o elemento fantástico, mas não era, ela inseriu esse elemento de uma outra forma. Então ela fala que ele não acreditou e ela precisou mostrar um vídeo para que ele realmente entendesse, tipo, isso aqui é o real, você está se baseando em uma matéria de jornal, e agora vamos partir aí para a parte fantástica do conto. Então, como que ela montou, né, essa história? Depois, né, gente, dessa oficina, obviamente ela teve que apresentar um conto, ela continuou trabalhando até que esse conto virou o romance A Cabeça do Santo, que foi publicado pela primeira vez em 2014. E aqui ela resolveu desenvolver uma história em que um filho, após perder a mãe pede, né, ali no leito de morte, que ele vá encontrar o pai lá na cidade de Candeia, que é o nome fictício que ela deu para Caridade. Então esse rapaz, que é bem pobre, ele vai a pé de um local até o outro, demora alguns dias para chegar lá e fica vivendo nas ruas. Ele tenta pedir ajuda e informação para que as pessoas digam onde que o pai dele está, mas ninguém fala sobre isso. Ele vai até a casa que seria da avó dele, mas ela também não quer conversar com ele, e ele acaba se abrigando nessa cabeça de santo. Ele vê que é um local que está abandonado e que cabe uma pessoa dentro, e ele precisava se esconder da chuva. Então, da noite para o dia, né, quando ele adormece, ele acorda ouvindo vozes. E aí, com um tempo, ele percebe que ele está escutando orações. Essa cabeça que está no chão, onde ele está se abrigando, é a cabeça de Santo Antônio, e o que ele está ouvindo é as orações das mulheres para conseguir um marido. Ele escuta um pouquinho só de algumas poucas pessoas, até que ele recebe a visita de um menino, um jovenzinho, que ia lá na cabeça do santo para ficar lendo as suas revistas para maiores de 18, e ele era super jovem, então ele precisava esconder isso em algum lugar.
Aqui o protagonista, que é o Samuel, ele começa a perguntar para esse menino se ele também está ouvindo as vozes. O menino diz que não. E ele fala o nome, né, de um dos homens que a mulher está pedindo para que Santo Antônio arranje o casamento. E o rapaz fala que é o médico do posto. E que ele não tinha como saber, né? O Samuel não tinha como saber a história dessas mulheres porque ele tinha acabado de chegar na cidade. Então o menino acredita que ele realmente está ouvindo porque não tinha outra pessoa para informar ele de tudo isso. Então ele vai contando para o menino sobre esse homem, sobre outro, uma mulher que canta. Então eles dois decidem montar meio que um comércio em que eles vão ouvir o que essas mulheres querem e armar o encontro dela com esse homem. No caso, o médico do posto e a Madenúcia. O nome dela é perfeito. E enquanto isso, Samuel pede para que o rapaz arranje, né, medicamentos e alguma forma que ele possa tratar esse ferimento. E logo, quando ele já estiver bom, ele vai embora e a cabeça do santo vai voltar a ser o abrigo apenas do rapaz. E ele vai seguir com a vida dele, já que ele não encontrou o pai. Então, essa parte de ouvir as vozes na cabeça foi o elemento fantástico que a Socorro Scioli quis introduzir. E as pessoas ali da região, elas entendiam que essa cabeça nunca ter sido colocada no lugar era uma ofensa até mesmo para a cidade, e a cidade foi esvaziando, as pessoas foram mudando e não era mais permitido vender o santinho, né, o Santo Antônio pequenininho, para que as mulheres fizessem as orações. Então, tudo isso que ele ouvia era meio que escondido que as mulheres faziam, porque as pessoas não poderiam saber que elas continuavam rezando para Santo Antônio. E assim esses dois personagens passam a tirar dinheiro dos fiéis, né? Até o padre se envolve ali um pouco, porque a cidade tá tão vazia que o comércio morreu. E quando o primeiro casamento dá certo, tudo passa a prosperar para a cidade. Então as pessoas começam a incentivar, faça atendimentos, e eles passam a pagar para conversar com Samuel e ver o que eles podem fazer para conseguir um casamento. Então a autora, ela vai abordar essa insatisfação da cidade, mas também a parte política, porque o prefeito não vai ficar muito feliz, ele tinha outros planos para essa cidade. E com a chegada do Samuel, as coisas mudam, e é muito interessante a forma como ela liga os destinos de cada um dos personagens. Eu gostei bastante. Esse livro, ele tem um final muito satisfatório, o enredo é muito gostoso de acompanhar, é divertido, eu recomendo demais. Assim, é um livro realmente muito bom para você presentear, para você ler no momento, até mesmo para descontrair um pouco, porque ele não tem temas sensíveis, ele não é um romance pesado, um romance que você vai iniciar e não vai conseguir terminar, sabe? Aquela coisa assim que fica bem travado. Ele é bem fluido. Essa ideia da autora de pegar uma reportagem para se inspirar e criar, né, um conto, um romance, ela não é algo inédito. Nós já vimos isso em outros autores, né? Na literatura isso é comum. Jorge Amado fazia bastante isso, de pegar ali uma situação e ficcionalizar ela, tentar dar voz, né, às vezes ali para personagens marginalizados. Então é muito bacana. A literatura e o jornalismo, em alguns momentos, eles se misturavam muito. É até mesmo um campo, né, de pesquisa. No ano passado eu pude participar de um grupo de estudos em que a gente pesquisa sobre a literatura nos periódicos, né? Então, como que os jornais divulgavam os romances, os livros, como que era essa publicação. E aqui nós temos um outro exemplo dessa mistura de literatura e jornalismo, mas usado de uma forma diferente e que eu gostei bastante. Esse livro, ele já foi traduzido para o inglês e para o francês, e como eu falei no início, ele está sendo adaptado para um longa-metragem. Eu estou muito empolgada porque eu acho que é uma história que vai ser super divertida de assistir também. E recomendo que vocês leiam. Apesar de ser um livro de 2014, a cada ano ele consegue ganhar mais repercussão. E agora com o filme é que eu vejo mesmo cada vez mais as pessoas comentando. Ele tem essa edição super bonita com essa contracapa e essa outra aqui por baixo. A diagramação é super confortável, sabe? Eu realmente amo muito, foi um dos meus preferidos de 2023 e recomendo para todo mundo. E é isso, gente, a minha intenção aqui era só incentivar mais um pouquinho a leitura de A Cabeça do Santo, que vocês possam prestigiar cada vez mais o trabalho da Socorro Scioli, leiam os outros livros dela também. Ela já está escrevendo outro romance e eu vou comprar a Oração para Desaparecer para ler e compartilhar aqui com vocês. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E eu vou deixar aqui outro, caso tu queira continuar acompanhando o canal. E eu espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo.